Olá para você que está agora entrando nesse vídeo. Nós falamos hoje sobre vencer a ansiedade, né? O tema levantando-se da ansiedade para a paz, nesse tempo profetizado, né? Ou nesse profetizado últimos tempos. Então nosso objetivo é falar sobre a paz, que na verdade é a vitória sobre a ansiedade, nesse tempo, de fato, desafiador da humanidade. É isso o assunto, esse é o assunto que nós falamos nesta live de hoje. Nós vamos começar com o salmo de confiança, já que o assunto é a superação da ansiedade. Então eu convido juntos a fazermos o salmo 23, dizendo assim: O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, Senhor, nem o mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista dos obstáculos, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Sim, felicidade e todo o bem onde seguir-me, por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, tenho todas as coisas. Então, bem-vindo, bem-vinda a esta nova live, né? Com esse tema, para quem não me conhece ainda, eu sou o Dr. Antônio Luiz, psicanalista, filósofo, teólogo. Estamos, na verdade, aqui no Facebook há quase 20 anos e o nosso tema hoje é um tema mais voltado para a espiritualidade, para a fé, na vitória sobre a ansiedade. Então, o tema, levantando-se da ansiedade para a paz, neste profetizado fim dos tempos. Por que eu digo neste profetizado fim dos tempos? Porque, segundo os sinais dos tempos, se observarmos, nós sabemos que estamos no fim dos tempos. Vamos falar mais sobre isto. Mas o fim dos tempos, na verdade, é um momento e um tempo de alegria, de confiança. Quem entende o fim dos tempos, esta terminologia, vai sentir nesses tempos tremendos da humanidade, sentir paz, pela confiança de que Deus é o dono do jogo. Mais ainda, Deus não é somente o soberano jogador desse jogo, mas também é o dono do tabuleiro, o dono do xadrez. Portanto, quando você entende e percebe que Deus tudo preparou e Deus tem o seu tempo para tudo, então você sabe do imenso poder e do amor de Deus para proteger os seus filhos e as suas filhas de boa fé, pecadores, mas bem intencionados, que buscam de fato um mundo melhor, uma vida melhor, que buscam o amor, a justiça, a misericórdia, a luz. Portanto, mesmo os mais frágeis deste mundo, que cometem tantos erros, quando estão nessa busca, encontrarão, se buscam sinceramente, encontrarão esta luz de Deus e terão paz. Mas como ter paz se a pessoa não entende o que está acontecendo? Portanto, o tema levantando-se da ansiedade para a paz. É interessante aqui que levantar-se. Não, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, né? A gente aprofunda mais sobre isso aí. Mas por que eu estou falando sobre esse assunto? Aliás, é importante, por favor,
Deixe perguntas, você pode fazer perguntas, é possível, tá? Se quiser fazer pergunta aí, é só digitar. Importante, essa pergunta eu respondo no final, tá? O que eu puder responder, eu respondo tudo no final. As perguntas, vá pensando aí em quem você pode compartilhar aí no Messenger, né? Pessoalmente ou de forma geral. Você pode colocar o seu coraçãozinho, que isso ajuda o Facebook, motiva o Facebook a levar essa live para mais pessoas. É um tema bastante importante. Então, quando você coloca o coraçãozinho aí, quando você só colocar o coração e fazer um comentário, já ajuda o Facebook a multiplicar, a mandar para mais pessoas esse vídeo. Então, é uma forma de você colaborar com esse vídeo, com esse trabalho. Agora, por que eu estou gravando, por que eu estou fazendo, na verdade, essa live, né? Nós observamos no pé que está o mundo, na agitação, na grande agitação deste mundo, o que nós percebemos? Que as pessoas, grande parte das pessoas ficam totalmente sem rumo. Existe muito sofrimento, muita dor, muita angústia, existe muita desorientação, muita confusão. É para a esquerda, é para a direita, não existe nem centro mais, né? Politicamente, uma radicalização para a esquerda, para a direita, as pessoas de fato não sabem o que pensar. Alguns pensam de forma superficial, alguns tentam convencer os outros, mas raras pessoas estão em paz. Mas é possível ter paz? Então, paz aqui eu estou usando no sentido da cura da ansiedade. Porque se você prestar bem atenção, se alguém perguntasse para você assim, você está ansiosa, você está ansioso? A pessoa ia ficar em dúvida, será que eu estou ansioso? A que ponto eu estou ansioso? Será que eu estou muito ansioso, pouco ansioso? E se você perguntasse assim, você está em dúvida? E como é que está a sua paz? Você está em paz? Aí a pessoa para pensar. Porque raramente as pessoas estão em paz. Se uma pessoa não está em paz profunda, ela está com alguma ansiedade. Se ela não está em paz, ela está com muita ansiedade, porque não tem paz. Portanto, é muito visível, vamos dizer, um medidor, né, do nível de ansiedade. Você observar, medir pela paz. Está em paz, não tem ansiedade. Agora, grande parte das pessoas, no momento atual, não tem paz. Às vezes tem pessoas que têm 1000 respostas, falam bastante, mas está faltando a paz, porque falta a confiança, porque falta o conhecimento do poder e do amor divinos. Falta o conhecimento de que Deus, de fato, é o dono do jogo e é dono do tabuleiro. Portanto, a falta do conhecimento passa a impressão de que a coisa está aleatória, está jogada, quer dizer, como se o mundo tivesse perdido e abandonado pelo Criador. Portanto, o conhecimento de alguns fatos, de algumas revelações dos últimos tempos, sobre os últimos tempos, podem trazer muita paz, né? Quando passamos pela grande turbulência, muita paz. Não paz porque as pessoas estão agitadas, porque nós vemos no mundo muita tristeza, muito sofrimento, muita dor. Alguém pode perguntar, mas como é que podemos estar em paz numa situação desta? A questão é que a dor está aí, mas você pode e deve estar em paz com você, porque quem não está em paz não pode ajudar. Quem não está em paz é um problema, e a paz vem da fé, e a paz vem da confiança no poder de Deus. Portanto, você sabe que o mundo tem solução, mas não vem dos homens, não vem de mim, não vem de você, a solução vem do alto, vem de Deus. Então, quando você tem essa confiança absoluta, você sabe que o mundo tem solução. Foi por isso que Deus mandou o seu Cristo ao mundo, para que o mundo tivesse solução. Então, tudo está acontecendo no tempo de Deus, tudo na hora certa. É preciso ter esse entendimento. Então, levantando-se da ansiedade para a paz é o tema. Esse levantando-se tem uma intenção, levantar-se, tem uma transcendência, levantar-se da ansiedade para a paz. Por quê? Eu trabalho com psicoterapia há mais de 30 anos, né? Todos os dias. Conheço muitos caminhos de trabalho com a ansiedade
E a psicologia, a psicanálise, a psicologia positiva, a psiquiatria tem muitos caminhos para trabalhar a ansiedade. Mas eu posso afirmar, na minha experiência, como profissional e como homem observador, que a ansiedade só tem um fim, de fato, quando você atinge a paz. E a paz é coisa dada, é coisa transcendente. A paz supõe elevação espiritual, supõe a fé. Então você pode até amenizar a ansiedade, você pode até esconder a ansiedade. Mas se você não transcende, você não terá paz. E se você não tem paz profunda, você tem ansiedade. E a ansiedade, evidentemente, é o caminho para a depressão, para males tremendos, né? Aliás, não tem coisa pior do que a ansiedade, né? Porque a pessoa está sempre ansiosa, sempre agitada. Isso consome a saúde psicológica, a saúde espiritual, evidentemente, a saúde física. É preciso voltar para a paz. Então, por que eu estou fazendo essa live? Porque eu observo o clamor das pessoas, né? Pela rua, conversando. Você ouve uma conversa aqui, ouve ali, e de fato as pessoas desconcertadas, não sabendo o que pensar, não sabendo o que fazer, não tendo respostas. É como se o mundo tivesse abandonado, é como se o mundo tivesse aí perdido, e de fato o mundo fosse jogado ao léu, né? Ao acaso. Então, essa é a grande dor, né? A grande dor que paira sobre a humanidade. Nós vemos aí uma crescente onda de violência, de confusão, de trevas pairando sobre a humanidade, muita loucura, numa linguagem religiosa, muita abominação, né? Muita propagação, divulgação da prostituição, como se a prostituição da mente, do corpo e do espírito fosse algo de bom. Isso está muito claro na nossa grande mídia, todo tipo de perversão, passado como se fosse coisa normal. Quer dizer, o novo normal é a perversão, o novo normal é a abominação, o novo normal é, de fato, perder a dignidade humana. É o que nós observamos cada vez mais no mundo agora. Agora, o que é muito interessante de observar é que isso acontece especialmente de uns 5 anos para cá. Evidente que há 20 anos, há 30 anos já tinha esse movimento, mas vamos dizer que esse movimento exponencial é de 4, 5 anos para cá, onde a gente vê grandes absurdos, né, sendo propagados, ensinados até para crianças pequenas. E as pessoas acabam chegando a certo ponto que não entendem o que está acontecendo, não conseguem entender, acaba tirando, não vou pensar mais nisso. Muita gente não quer pensar mais no que está acontecendo. Então, se você quiser deixar perguntas, pode deixar perguntas aí, vou procurar responder no final desta live, né? Eu vou falar um pouquinho agora sobre a questão do conceito dos últimos tempos, né? Entendendo que a grande ansiedade que está nas pessoas vem justamente da insegurança do futuro, do medo inconsciente do futuro. Tanta coisa acontece, então existe na verdade um terrorismo, existe uma guerra na verdade na humanidade. Essa guerra não é de hoje, e essa guerra agora se intensificou muito. Uma grande guerra atingindo todo o planeta, todo o orbe, né, atingido por essa guerra. É uma guerra das trevas contra Deus, ou das trevas contra os filhos de Deus. E as pessoas vê tudo isso acontecendo, existe muita ansiedade, o que vai acontecer? Então, o medo da falta, o medo do desemprego, o medo da fome, o medo da falta de moradia, o medo do abandono, da doença, né? Especialmente da doença hoje, as pessoas aterrorizadas, como se o vírus fosse onipotente, pessoas sendo desprotegidas, como se o vírus fosse onipotente, o vírus fosse um pequeno Deus, que você não pode se proteger contra ele, você não tem imunidade contra ele, como se fosse assim. E é passada essa ideia também. Portanto, nesse contexto, nesta situação, é evidente que a ansiedade é crescente e com ela a depressão no mundo. E como, de fato, passar da ansiedade para a paz, que é aqui
No meu caso, eu estou chamando a paz da cura da ansiedade. Eu poderia falar bastante sobre a questão do fim dos tempos. Não que eu conheça tudo, né? A gente conhece bastante, leu bastante. Não vou fazer um resumo de tudo. Eu vou trazer ponto a ponto. Em cada live eu quero trazer um pouco desse tema do fim dos tempos, para que tenhamos paz nestes tempos. Alguém, por favor, pode abrir a porta para mim? Essa porta aqui. É uma porta... Então, nos últimos tempos, para entender o que são os últimos tempos, né? E ter justamente paz nesses últimos tempos. Porque o terrorismo quer que você não tenha paz. A guerra no mundo quer que você não tenha paz. E parece que a Terceira Guerra já começou, né? Sem armas, mas já começou a Terceira Guerra. Então, as trevas não querem que tenhamos paz. Então, quando nós entendemos cada vez mais o conceito, de fato, o que significa fim dos tempos, então nós podemos retornar à paz. Porque sabemos que fim dos tempos, de fato, é uma coisa de Deus. Não é uma coisa da maldade humana. Mas o fim dos tempos é um preparo de Deus. É uma organização de Deus. É uma intenção e uma execução de Deus. Aliás, Deus está executando os últimos tempos já há 100 anos, ou há mais de 100 anos, na aparição da mãe de Jesus, de Nossa Senhora em Fátima. Na última aparição, que aconteceu um grande milagre do sol, testemunhado por mais de 70 mil pessoas, e foi documentado, 70 mil pessoas, mais do que isto, viram um grande milagre, o sol dançando, de fato, e testemunharam por escrito. Então, ela comentou ao padre Stefano Golbi, ela comentou que lá, de fato, foi o começo, o start deste fim dos tempos. Na verdade, a mãe de Jesus é a precursora da segunda vinda dele. Na primeira vinda, ela foi mãe, não é isso? E o precursor foi Batista, o João Batista. E ele ele nasceu, né? Com o precursor João Batista. Agora, na segunda vinda, ela própria, a própria mãe, é a precursora. Por isso que ela vem nas suas aparições, desde o século 1856, de fato vindo ao mundo. E nesse milagre do sol, em 1917, de fato, ela diz ao padre Golbi que começou de fato aí, especialmente aí, o fim dos tempos. Então, o fim dos tempos é a fórmula de Deus, é o preparo de Deus, é o grande evento de Deus para proteger, para salvar, para cuidar, para trazer vida nova a este mundo. Ainda não é o fim do mundo, mas é um tempo muito forte. A gente pode ver o que está acontecendo no mundo, é muito forte, é muito rápido, tudo acontece muito rápido e as pessoas ficam assustadas com a velocidade que a loucura cresce, a violência cresce, a mentira cresce, que as fake news, isso é muito assustado, evidentemente, o mundo inteiro. Portanto, entender esse conceito traz paz para um mundo tão atribulado, um mundo tão difícil. Então, deixa o seu coraçãozinho aí, para você me ajudar. O Face vai compartilhar mais o nosso vídeo, a nossa live. Se você fizer um comentário, der um coração, você pode compartilhar também. Então, qual que é a solução para essa ansiedade? É o entendimento da palavra de Deus, da revelação de Deus. Essa revelação dos últimos tempos já acontece lá no Primeiro Testamento, ou no Antigo, né? Acontece com os profetas Isaías, Ezequiel, Daniel, né? Também no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas cartas de Paulo, de São Pedro, no Apocalipse, né? Também aconteceu na história recente, quer dizer, não tão recente, mas com o Padre Pio, conhecidíssimo, poderoso, grande, São Pio de Pietrelcina, né, que fala sobre os fins dos tempos, teve uma revelação importante.
também Dom Bosco, muito conhecido, revelação dele dos últimos tempos, e principalmente da Mãe de Jesus, com seus segredos, nas aparições, especialmente em Fátima, em Garabandal, que foi na Espanha, entre 61 e 65, foram muitíssimas aparições a um grupo de crianças e jovens. Foi tremenda aquelas aparições da Nossa Senhora do Carmo de Garabandal, também com segredos, com preparação, na verdade. É tudo um desenvolvimento de Fátima, né? Garabandal é uma extensão, um aprofundamento de Fátima. Depois Medjugorje. Aliás, Medjugorje, esses dias agora, está fazendo 40 anos das aparições da Mãe de Jesus em Medjugorje, na Iugoslávia. 40 anos agora, dia 25 agora, 40 anos, 25 de junho. E 40 anos é o número bíblico, né? 40 anos do povo de Israel no deserto, 40 dias de Jesus no seu jejum, também no deserto. O 40 é muito significativo e muitos estudiosos entendem que essa aparição de Medjugorje, que deve ser a última, segundo ela, a última grande aparição, é uma referência. Portanto, 40 anos dessa aparição, agora, o fim dos tempos ficam ainda mais marcado, mais pontuado ainda. Ou seja, nós vemos as coisas acontecendo muito rapidamente, exponencialmente, e agora, em junho, o que tudo indica, a coisa deve estar mais rápida ainda. Nós já vemos catástrofes acontecendo em todo o mundo, né? Mas, repito, tudo isso não é para assustar ninguém, é para aumentar a confiança, entender o fim dos tempos, aumenta a confiança daqueles que creem em Deus, porque você sabe que tudo está nas mãos dele. Portanto, você vai fazer a sua parte, primeiramente. Oração, quem sabe jejum, oração pelo mundo, mas vai ficar em paz. E, evidentemente, com oração, você será conduzido a fazer a sua parte, a sua pequena parte, porque a grande parte compete, evidentemente, a Deus. Então, eu falei de Medjugorje, que agora 40 anos, né, com 10 segredos que foram entregues a Miriana, é uma vidente que deve revelar os 10 segredos, então dá para entender que ela tem hoje 50 e tantos anos de idade, quase 60 já, e que tudo indica, ela pessoalmente vai divulgar os 10 segredos, que é do fim dos tempos. Ela vai divulgar os segredos a um padre escolhido por ela, que já está escolhido, e os segredos estão escritos num papiro, né? Esse papiro ela recebeu da Mãe de Jesus, de Nossa Senhora, e recebeu dos céus, né? E ninguém consegue ler. Lá estão os 10 segredos, ninguém consegue ler. Só ela lê e também o padre que ela escolheu consegue ler. Fora isso, ninguém, mesmo que roubassem esse papiro, feito desse material celeste, ninguém conseguiria ler. Está com ela e logo que quando começar o primeiro segredo, ela vai ficar em jejum por uma semana, também o padre por uma semana em jejum, depois vão revelar o primeiro segredo e assim por diante. Depois o segundo, conforme for acontecendo cada um dessas revelações da Mãe de Jesus. Então, repito, tudo isso não é alarmismo, as aparições Nossa Senhora são muito conhecidas, né? Desde Fátima, super conhecida, Garabandal, infelizmente, foi pouco divulgada, isso é uma grande omissão de quem não divulgou, é um grande pecado de quem não divulgou as aparições de Garabandal, e Medjugorje já foi mais divulgada, já é mais conhecida. Mesmo assim, até os católicos, muitos católicos ainda não conhecem as aparições de Medjugorje de 40 anos, né? E, no entanto, ela revela os 10 segredos aí do final dos tempos. Então, eu estou trazendo esse vídeo justamente porque a proposta é levantar-se da ansiedade, encontrar a paz, acima dos remédios da psicologia, acima dos remédios das terapias alternativas, acima dos remédios da psiquiatria, encontrar a paz com a confiança de que tudo está nas mãos de Deus e do seu Cristo, né? Então, eu vou trazer para você a partir agora, vou focar mais atenção nas revelações de Nossa Senhora ao padre Stefano Golbi.
nos anos 90, especialmente de 80 a 90, que ela fez muitas revelações a ele. Eu vou focar mais numa revelação hoje. Foi uma revelação que ela fez especialmente falando ao padre Golbe, aos sacerdotes, né? Sacerdotes do mundo inteiro. Então ela vai falando também sobre o final dos tempos. No Réveillon de 1993, nesse Réveillon, aliás, estávamos em retiro, né? Nós fazemos há mais de 20 anos retiros no Réveillon, de 92 para 93, no dia 31 de dezembro, na aparição normal que ela fazia ao padre Stefano Golbe, e essas aparições são aprovadas pela Igreja Católica. É muito raro a Igreja comprovar oficialmente aparições de Nossa Senhora, muito raro, e essas são oficialmente aceitas pela Igreja. Então, ela traz para ele, de fato, uma orientação sobre a questão do Réveillon, aliás, dos últimos tempos. Só que era um Réveillon, então ela fala, não fique no Réveillon com essa festança toda, com bebedeira, muita começão, muita bebedeira, muito festejo. Comilança. Muita comilança, né? Na verdade, muito festejo, é muito bom festejar, sem dúvida. Mas mais importante do que festejar, com gratidão, é a contemplação dos mistérios de Deus. Então, em 93, ela fala, esses anos agora aqui, 92 para 93, já vamos dizer ali, chegando nos final dos tempos. 93, estamos em 2021. Aí as coisas começaram a acontecer cada vez mais rápidas. Todos podem testemunhar, né? Então, o que ela pediu já no Réveillon de 93 foi contemplação, oração, silêncio, junto com os festejos, mas principalmente isso, oração e contemplação dos mistérios de Deus. E quem faz isto pode ter paz, pode entender o que está acontecendo. Nós não entendemos tudo, mas entendemos o suficiente para estarmos em paz. Como alguém já disse, né? Mistério é aquilo que você entende, mas não entende tudo, mas você entende. Então, muitos mistérios eu consigo entender, porque são bíblicos, estão revelados, né? Porque São João Bosco falou, porque São Padre Pio falou, porque o Padre Golbe falou, porque Nossa Senhora falou de muitas formas. Só que nós sabemos, mas não sabemos tudo, ou seja, então são indicações, né? E vamos ficando em paz, sabendo que tudo está nas mãos daquele que de fato tem poder. E então nessas aparições ao Padre Golbe, nesse Réveillon, ela falou sobre os sinais do fim dos tempos. Eu acho que eu vou ler rapidamente, acho que é produtivo, eu vou ler rapidamente o que ela falou. É aqui uma página e meia, mas eu acho que vale a pena, né? Lendo rapidamente, eu posso comentar, vá compartilhando, vá colocando aí o seu coração, o seu like, porque todos nós e muita gente no mundo não consegue encontrar a paz, ou seja, não consegue vencer a ansiedade, ter paz, justamente por desconhecer o que está acontecendo no mundo, desconhecer o conceito, a revelação dos últimos tempos. Como quase ninguém não está nem aí. Por que não está nem aí? Porque não receberam a revelação, porque não sabem, porque não foi dito, porque muita gente se recusa a aceitar, porque parece coisa de gente alarmista, de gente desequilibrada, ou seja, as trevas enganam demais, né? Se alguém hoje fala das revelações de Nossa Senhora, de questões apocalípticas, muita gente acha um exagero, acha demais. Mas quem me conhece, pelo menos há mais de 20 anos, sabe que eu sou uma pessoa que não é minha linha, eu não sou no caminho por aí. Meu caminho é do equilíbrio, do racional, do coração, mas da razão, da teologia séria. Portanto, eu jamais ia tocar no assunto por imprudência. Não, né? Esse conceito de últimos tempos é conhecidíssimo, ele é bíblico. E vou ler aqui, essa revelação aqui vai lembrar de algumas passagens bíblicas, para que você entenda e saiba. Tendo essa informação, você possa também ajudar, e você possa estar em paz nesses tempos, compreendendo o grande amor de Deus. O grande amor de Deus. Então, o que ele diz? Ela está falando aqui para todos nós,
e de forma direta aqui para os sacerdotes, né? A mensagem, evidentemente, é para todo o povo. Então ela diz assim, nesse Réveillon de 93, deixai-vos educar docilmente por mim, filhos prediletos. Por quê por ela? Porque ela é precursora do Cristo, porque ele vem, mas ela vem de fato para anunciá-lo, né? Nesta última noite do ano, recolhei-vos em oração e na escuta da palavra de vossa Mãe Celeste. Profetiza, filho, destes últimos tempos. Profetiza, ou seja, para o Padre Golbe, profetiza. Não passeis essas horas no barulho e na dissipação, mas no silêncio, no recolhimento, na contemplação. Já vos anunciei várias vezes que se aproxima o fim dos tempos e a vinda de Jesus na glória. Quero agora ajudar-vos a compreender os sinais descritos na Sagrada Escritura, que indicam já estar próximo o seu glorioso retorno. Esses sinais são claramente indicados nos evangelhos, nas cartas de São Pedro e de São Paulo, e estão a realizar-se nestes anos. Veja, em 93 ela falou isso. O primeiro sinal, ela fala aqui, é de 5 sinais, né? O primeiro sinal é a difusão dos erros, que levam à perda da fé e à apostasia. Ou seja, os erros teológicos, especialmente, levam à perda da fé e à apostasia. Esses erros são difundidos por falsos mestres, por célebres teólogos que já não ensinam a verdade do Evangelho, mas sim perniciosas heresias, baseadas em raciocínios humanos e errados. É por causa do ensino dos erros que se perde a verdadeira fé e se difunde por toda parte a grande apostasia. Então, o que está acontecendo é uma apostasia, a perda da fé de muitos cristãos, de muita gente, já está acontecendo essa grande apostasia. E só após essa grande apostasia que Jesus viria, né? Esse é um dos segredos. Tomai cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos e hão de enganar muita gente. Surgirão falsos profetas que hão de enganar a muitos. Mateus capítulo 24, ok? O dia do Senhor não virá sem que primeiro venha a grande apostasia. É a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Então veja, Jesus não virá, o dia do Senhor não virá sem que primeiro venha a grande apostasia. Está acontecendo agora, a grande apostasia na Igreja de Cristo. Surgirão entre vós falsos mestres. Estes tentarão difundir heresias perniciosas e voltar-se até contra o Senhor que os salvou. Muitos os ouvirão e levarão como eles uma vida imoral, e por sua culpa, por sua responsabilidade, a fé cristã será desprezada. Está muito claro, não está? Quanto a fé cristã está sendo desprezada? Por causa da imoralidade de muita gente que deveriam, de fato, anunciar a fé. Seja a imoralidade em relação a como lidar com o dinheiro, como lidar também com o corpo, como lidar com as questões da moral sexual, assim por diante. Então, se isso cresce dentro das igrejas cristãs, de fato a fé cristã passa a ser desprezada, esse é o objetivo das trevas. Então, estes teólogos que levam essa vida imoral são movidos pela cobiça, ou do dinheiro, ou da celebridade, né? Porque querem ser célebres. Hão de enganar-vos com raciocínios errôneos. Então, esse dito aqui é da segunda carta de São Pedro, capítulo 2. Se você pegar a carta de São Pedro, a segunda carta, capítulo 2. Tá? Então, surgirão entre vós falsos mestres, como foi lido aqui, né? Levarão uma vida imoral, ensinarão coisas erradas, e por sua culpa a fé cristã será desprezada. Então, esse é o primeiro sinal. O primeiro sinal é a difusão. Que água boa essa aqui, é água com sal rosa. Então, o primeiro sinal, difusão dos erros. O segundo sinal é o rebentar de guerras
e de lutas fratricidas. Aliás, as guerras estão sendo pouco divulgadas, né? Existem muitas guerras locais, em todos os níveis, em todo tipo de guerra, né? Nos anos 80, 90, tiveram muitas guerras entre o Oriente e o Ocidente, ali na divisa do Oriente com o Ocidente, muito pouco divulgadas, né? O segundo sinal é o rebento de guerras, o rebentar de guerras e de lutas fratricidas, que levam ao predomínio da violência e do ódio e a um resfriamento geral da caridade. Quando se resfria a caridade, os pobres do mundo são abandonados. Ao mesmo tempo que hão se tornar cada vez mais frequentes as catástrofes naturais, fomes, inundações, terremotos, epidemias. Quando ouvirdes falar de guerras e de rumores de guerras, não vos assusteis, não vos assusteis. Não é eu que estou falando isso, é o próprio Cristo. Não vos assusteis. É necessário que isto aconteça. Há de erguer-se povo contra povo e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em diversas regiões. Tudo isso será apenas o início de sofrimentos maiores. O mal estará tão difundido que o amor se resfriará em muitos. O amor se resfriará em muitos. Mas Deus salvará aquele que perseverar até o fim. São Mateus, capítulo 24. Palavra de Jesus. Leia lá, 24, capítulo 24, verso é 6, né? Até o 13. Então, sinais de guerra, né? O terceiro sinal é a sangrenta perseguição daqueles que se mantêm fiéis a Jesus e ao seu Evangelho e permanecem firmes na verdadeira fé. Entretanto, o Evangelho será pregado por toda a parte do mundo. Então, apesar da perseguição dos últimos tempos, o Evangelho é pregado em todo o mundo. Eu tenho uma irmã que é religiosa e já há mais de 20 anos que ela comenta a perseguição contra as religiosas num dos países lá do Oriente. Morte, perseguição de fato muito violenta contra as irmãs que são brasileiras e que estão lá no Oriente. Então ela diz assim, então esse é o terceiro sinal, né? É a sangrenta perseguição daqueles que se mantêm fiéis a Jesus e ao seu Evangelho e permanecem firmes na verdadeira fé. Entretanto, o Evangelho será pregado por toda a parte do mundo, está sendo pregado. Pensai, filhos prediletos, nas grandes perseguições que sofre a Igreja e no zelo apostólico dos últimos papas, especialmente João Paulo II, que quer levar à terra a todas as nações o anúncio do Evangelho. Isso foi nos anos 90, né? E o Papa era o João Paulo II. Sereis, aqui é Mateus capítulo 24, sereis presos, perseguidos e mortos, sereis odiados por minha causa, então muitos abandonarão a fé, odiar-se-ão, atraiçoar-se-ão uns aos outros, entretanto a mensagem do reino de Deus será proclamada em todo o mundo, a mensagem do reino de Deus será proclamada em todo o mundo, todos os povos deverão ouvi-la, e então virá o fim. Sim, somente depois que todos os povos receberem a mensagem do Evangelho e acontecer a grande apostasia, é que ele virá, né? E a sua mãe já está vindo, anunciando isto. Então aqui nós lemos Mateus capítulo 29, os versículos de 9 em diante. O quarto sinal, estamos chegando ao fim, tá? O quarto sinal é o horrível sacrilégio cometido por aquele que se opõe a Cristo, isto é, pelo anticristo. O que é bom entender que o anticristo não é nada perante Deus, é menos que o pó, não é nada, né? Desculpa, o anticristo é apenas nada perante Deus. Só que Deus tem os seus propósitos, Deus é Deus. Então Deus deu sua permissão para o anticristo agir no mundo, por causa dos propósitos divinos. Portanto, o anticristo está aí, né? Então aqui é o quarto sinal. O quarto sinal é o horrível sacrilégio cometido por aquele que se opõe a Cristo, isto é, pelo anticristo. Vamos entender já já o que é o grande sacrilégio.
ele entrará no templo santo de Deus e sentar-se-á no seu trono, fazendo-se adorar ele mesmo como Deus. Então agora vamos ler a segunda carta aos Tessalonicenses. Profecia. Levantar-se-á contra tudo aquilo que os homens adoram e que leva o nome de Deus. Ou seja, o anticristo levantar-se-á contra toda a adoração de Deus. O homem iníquo virá com o poder de Satanás. Aqui, Paulo, o apóstolo, fala: o homem iníquo virá com o poder de Satanás, com toda a força de falsos milagres e de falsos prodígios. Usará de toda espécie de engano maligno para fazer o mal. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Portanto, vários estudiosos já dizem que o anticristo está encarnado, está na Terra. Né? Está na Terra. Portanto, só que ainda será revelado ostensivamente, mas já está, de fato, agindo. Tudo isso no olhar de Deus. Vereis, Mateus capítulo 24, vereis um dia no lugar santo aquele que comete o horrível sacrilégio que falou o profeta Daniel. Quem lê, procure compreender. Mateus capítulo 24, versículo 15. Vou repetir. Jesus falando: vereis um dia no lugar santo aquele que comete o horrível sacrilégio de que falou o profeta Daniel. Quem lê, procure compreender. Mateus 24, 15. Filhos prediletos, prossegue Nossa Senhora, para compreenderdes em que consiste este horrível sacrilégio, lede o que é predito pelo profeta Daniel. Então vamos ouvir aqui um trecho do profeta Daniel, capítulo 12. Vai, Daniel, diz Deus, né? A Daniel. Vai, Daniel, essas palavras estão escondidas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, tornar-se-ão cândidos e íntegros. Graças a Deus, Deus seja louvado, né? Muitos serão purificados, tornar-se-ão cândidos e íntegros. Mas os ímpios continuarão a agir impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá essas coisas, mas os sábios compreendê-lo-ão. Os sábios são especialmente os pequenos do mundo, vão entender. Ora, desde o tempo em que for abolido o sacrifício cotidiano e se instalar a abominação da desolação, haverá 1335 dias. Daniel capítulo 12. Você sabe qual que é o sacrifício cotidiano que será abolido depois desta abolição? Eu não sei se será total, né? Não dá para saber de tudo, né? Então será instaurada a abominação da desolação. Então o profeta Daniel. Quando isso vai acontecer, haverá 1335 dias até o fim dos tempos. Então ela prossegue ensinando. A Santa Missa é este sacrifício cotidiano. É a oblação pura que é oferecida ao Senhor em toda a parte do mundo, desde o nascer ao pôr do sol. Então, abra os ouvidos, né? Entenda que a Santa Missa é o sacrifício cotidiano a que se refere aqui Deus, através do profeta Daniel, no capítulo 12, versículos de 9 a 12. Portanto, desde o tempo em que for abolido o sacrifício cotidiano, a missa, e se instalar a abominação da desolação, haverá 1290 dias, ou seja, 3 anos e meio. 3 anos e meio. O sacrifício da missa renova o sacrifício consumado por Jesus no Calvário, acolhendo a compreensão de que a missa não é um sacrifício, mas apenas a Santa Ceia, isto é, a recordação daquilo que Jesus fez na última ceia. Então a missa será abolida e assim será suprimida a celebração da Santa Missa.
É nesta abolição do sacrifício que salva, o sacrifício da missa cotidiano, que consiste, é nisso que consiste o horrível sacrilégio realizado pelo anticristo, cuja duração será de cerca de 3 anos e meio, isto é, 1290 dias. Não dá para saber dos detalhes, não é isso? Dá para entender aqui bastante coisa, mas muitos detalhes tem que prestar muita atenção e nós não são tão claros assim. De fato, a missa deixou de ser celebrada em muitos lugares, está proibida em muitos lugares, não em todo o mundo, evidentemente, graças a Deus ainda, né? Não está, não sabemos se será totalmente, evidentemente, chegaremos ao ponto de a missa ser proibida mesmo, publicamente, mas esse é o sacrifício do Cristo, que é renovado a cada missa. Portanto, com esse entendimento de que a missa não é o sacrifício renovado do Cristo, vai se dizer que a missa é apenas uma lembrança. Portanto, essa abolição é a grande abominação, é o que ensina aqui Nossa Senhora, a grande abominação da desolação. E a partir daí, se conta 3 anos e meio, né, para a manifestação do Filho de Deus. O quinto sinal, 3 anos e meio, né? O quinto sinal, agora é o último sinal, é constituído por fenômenos extraordinários que aparecem no firmamento dos céus. O sol escurecer-se-á e a lua perderá a luz, as estrelas cairão dos céus e as potências dos céus serão abaladas. Mateus 24. O milagre do céu ocorrido em Fátima durante a minha última aparição, foi a última dela lá em Fátima, esse milagre pretende indicar-vos que já entrastes nos tempos em que se hão de cumprir estes acontecimentos que vos preparam para o retorno de Jesus na glória. Então, ver-se-á nos céus o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra chorarão, e os homens verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens dos céus com grande poder e glória. Mateus, capítulo 24. Para quem tem fé, é momento de exultar, de alegria, quando nós lemos e ouvimos isto. É momento de exultação, de alegria, porque confiando, de fato, nas promessas e nas revelações do Cristo, do Primeiro Testamento e também da sua Santíssima Mãe. Então, encerrando, ela prossegue assim: meus filhos prediletos, consagrados ao meu coração imaculado, eu quis esclarecer-vos sobre esses sinais que Jesus vos indicou no Evangelho para vos preparar para o fim dos tempos, porque eles estão a realizar-se nos vossos dias. Estão a realizar-se. Isso foi em 1993, aliás, no Réveillon, né? Para 93. Estão a realizar-se. Então, está claro aqui, por confirmação da Mãe de Jesus, que em 93 estava-se a realizar os últimos tempos. E começou lá, na última aparição, no Milagre do Sol, em Fátima. Portanto, eu trouxe para vocês essa reflexão sobre os últimos tempos. Vou trazer mais reflexões nas próximas lives, com o objetivo de dar uma resposta a tantas perguntas que eu ouço na rua, ouço no metrô, ouço em qualquer lugar, né? Que você vê a grande angústia e, de fato, pessoas desconcertadas. Isso que me motiva a esta live, né? Então, qual a resposta para a grande ansiedade que cresce no mundo? Essa ansiedade que destrói a saúde, essa ansiedade que traz depressão e que abaixa a imunidade. Muita gente morre justamente por estar com baixa imunidade por causa da depressão. Então, é preciso ter fé. Você pode estar com depressão, mas não perca a fé, porque se você perder a fé com a depressão, então você perde a imunidade de forma tremenda. Então, as trevas querem que as pessoas debilitadas na fé tenham a sua imunidade debilitada. Então, para vencer
e para ascender para subir da ansiedade para a paz, é preciso entender o que está acontecendo. Foi por isso que Deus nos precaviu, nos preveniu, nos ensinou, desde o Antigo Testamento, isso já há mais de 2.000 anos, ou seja, quase 4.000 anos, Deus vem se revelando e fala do final dos tempos. Portanto, é triste que grande parte de nós conhece tão pouco sobre isto. Cadê as pessoas que eram responsáveis por falar sobre esses sinais, por falar sobre o fim dos tempos? Cadê os responsáveis? Quanta responsabilidade tem aqueles que se omitem, ou que por descuido, de fato, não buscam, de fato, entender as coisas de Deus, portanto, omitem essas coisas na própria vida e também omitem isto para os outros. Essa compreensão agora é fundamental neste tempo para você ter paz, vencer a ansiedade muito além das terapias, muito além das drogas medicamentosas. Então, esta mensagem que eu quis trazer para hoje, se alguém tem alguma pergunta, eu não consigo acompanhar aqui, porque às vezes estou falando assim com essa intensidade, assim, envolvido, e não vejo se tem pergunta, mas se tiver, eu vou responder na próxima live, tá bom? Então, mais uma vez, eu quero pedir para você que deixe aí seu coraçãozinho, deixe aí um comentário, para que esse vídeo seja mais divulgado pelo Facebook. Senão ele é pouco divulgado, e então uma forma de você contribuir com esse trabalho. Aliás, se você fazer parte desse trabalho, é preciso nós nos ajudarmos mutuamente, nós todos, a levar essa mensagem ao mundo, tá? Nós vamos encerrando aqui. Deixe aí algum comentário, deixe alguma pergunta para que eu possa responder na nossa próxima live, na próxima terça-feira. Então vamos encerrando com o Salmo 23. Eu tenho aqui uma convidada ilustre que está chegando aqui agora. Boa noite, professora Sarita. Boa noite, Dr. Tony Luiz. Boa noite, queridos. Muito boa noite. Então, eu quero convidar você, Sarita, para rezarmos juntos. Sim. O Salmo 23, esse Salmo de confiança, Esse Salmo de confiança. Aí com esse Salmo nós encerramos e vamos pedir a bênção de Deus, depois desse encerramento com esse Salmo. Então vamos juntos dizer assim: o Senhor é o pastor que me conduz. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes. Pelos prados e campinas verdejantes. Eles me levam a descansar. Eles me levam a descansar. Para as águas repousantes me encaminha. Para as águas repousantes me encaminha. E restaura as minhas forças. E restauram as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro. Ele me guia no caminho mais seguro. Pela honra do seu nome. Pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, Senhor. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, Senhor. Nem o mal eu temerei. Nem o mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado. Estais comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa. Preparais à minha frente uma mesa. Bem à vista do opressor. Bem à vista do opressor. E com óleo vós ungis minha cabeça. E com óleo vós ungis minha cabeça. O meu cálice transborda. O meu cálice transborda. Sim, felicidade e todo bem hão de seguir-me. Sim, felicidade e todo bem hão de seguir-me. Por toda a minha vida. Por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei. E na casa do Senhor habitarei. Pelos tempos infinitos. Pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Não me falta coisa alguma. Tenho todas as coisas. Tenho todas as coisas. Você tem todas as coisas, porque o Cristo te prometeu. Ele te prometeu: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo te seria acrescentado. Nestas profecias do fim dos tempos se fala em muita fome,
Justamente a fome é por causa da fé, porque os que têm a fé em Deus não passam por isto e podem ajudar. Portanto, estão protegidos contra a fome, contra a peste, contra as guerras. Os que de fato têm uma fé profunda no seu Deus Salvador. Portanto, a fome é quando falta a fé. E muita gente não tem a fé porque não receberam a fé e precisam recebê-la. É urgente que recebam. Muitos são na verdade, ingênuos, são vítimas de uma omissão de nossa parte, de não levar essa mensagem, a palavra de Deus a eles. Portanto, às vezes são mártires até por causa do desconhecimento. Então, fundamental para que se evite mais sofrimento no mundo, que se divulgue a palavra do Evangelho, as palavras que falam sobre o final dos tempos, para que as pessoas nesse final dos tempos, que estamos nele, tenham a confiança, tenham abundância, nada te faltará. Prossiga na fé, tenha certeza de que você está sob o abrigo do Altíssimo, e esse abrigo te protege das pestes, dos vírus, das guerras até atômicas, porque é um seguro mais protegido, mais seguro do que qualquer abrigo antiaéreo. E também é um abrigo onde você também está sob a providência divina. Então tem os armazéns de Deus, com todas as suas necessidades nesse abrigo do Altíssimo. Portanto, é fundamental agora a fé. Me ajude para que o Facebook compartilhe esse vídeo, tá bom? Deixe seu coração, faça um comentário, compartilhe, se você pode ser geral, pode ser para alguém aí no Messenger. Então, até a próxima terça-feira, para você uma noite cheia de Deus e de tudo o que dele, somente o que dele procede, paz e plenitude, que na noite da humanidade a luz se acenda em tua vida e que você também aprenda, saiba acender essa luz ao seu redor.